Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, eu trago cenários de RPG de mesa. Se você curte RPG de mesa, vai gostar bastante do que vai encontrar aqui. Nós estamos trabalhando com o sistema Trevas RPG, um sistema brasileiro desenvolvido por Marcelo Del Débio, que trabalha com um cenário de terror místico e suspense sobrenatural. Se você gosta de ambientar suas campanhas nesse tipo de cenário, fica aí e depois da vinheta a gente começa. Então, se você está aqui com a gente desde o início, você viu que nós estamos percorrendo toda a história da humanidade sobre o ponto de vista dos seres sobrenaturais que existem no mundo de Trevas RPG. Estamos vendo como as ordens secretas acabaram fazendo com que surgissem os principais acontecimentos históricos que nós conhecemos, como o dilúvio, a saída do povo hebreu do Egito, o sacrifício de Jesus Cristo, entre vários e outros fatos históricos que foram todos engendrados, articulados e desenvolvidos pelas criaturas da Cidade de Prata e dos reinos de Arcano. No nosso último encontro, nós estávamos vendo as consequências da guerra que se estendeu durante a Idade Média, onde a Igreja Católica, liderada pelos obscurinimbos da Cidade de Prata, iniciaram uma guerra para exterminar toda e qualquer criatura sobrenatural da Europa. E eles utilizaram uma maquinaria pesada que ficou conhecida como Tribunal do Santo Ofício, ou popularmente a Santa Inquisição. Nós vimos como as criaturas dessas sociedades não tiveram outra opção a não ser fugirem para salvarem as suas existências dos terríveis anjos que estavam dispostos a eliminar todos aqueles seres hereges e blasfêmicos do mundo conhecido. Vimos o que aconteceu na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, nós passamos pela Alemanha e agora nós estamos prestes a chegar na Península Ibérica e ver o que vai acontecer, o que aconteceu com os reinos de Portugal e Espanha durante este período negro da história da humanidade. Então, vem comigo? Então, já sabemos que na Alemanha, inicialmente, a influência da Cidade de Prata não foi tão marcante. O mesmo não pode ser dito de uma região da Europa conhecida como Península Ibérica. É exatamente a estreita faixa de terra onde se situam os reinos de Portugal e Espanha. Nessas regiões, o cristianismo governou absoluto. A Santa Inquisição matou, exterminou todas as criaturas sobrenaturais, magos e devotos desse tipo de sociedade secreta. Depois do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, a igreja não só unificou o seu poderio na região, como ela estendeu ele, conquistando a cidade de Granada, uma cidade muçulmana que foi anexada pelos reinos católicos. Torquemada, o inquisidor, foi provavelmente o maior inimigo que os magos de Arcano tiveram que enfrentar. Sob o seu comando, 300.000 pessoas foram queimadas pela Santa Inquisição. E dessas, a grande maioria realmente era culpada por alguma coisa. Também, com o fortalecimento do Estado, né, acabou se descobrindo que a Santa Inquisição ela não era apenas uma arma para manter os fiéis, digamos assim, no prumo. Ela também poderia ser utilizada como uma forma de expandir os domínios e fortalecer os reinos. Então, os reinos humanos não hesitaram em utilizar a Santa Inquisição para perseguir judeus, muçulmanos e dissidentes políticos que estivessem tentando tomar, né, os seus reinos. E como os dragões, os seres marinhos, né, como o Craque e outras aberrações, haviam sido banidas pelos anjos da Cidade de Prata de volta para os outros planos,
tornou-se novamente seguro viajar pelo oceano. Então, chegamos em 1492, quando Cristóvão Colombo dá início a um período da história que ficou conhecido como as Grandes Navegações. Enquanto os navegadores desbravavam o oceano em busca de novos continentes, a guerra entre a Igreja Católica e as bruxas continuavam na Espanha. O Sabá de bruxa, descendente das antigas Menades gregas, buscava poder junto às criaturas de inferno para enfrentar os exércitos de Deus. Entre os demônios que auxiliaram as bruxas nesse tipo de combate estava Aqueu e Leonardo. As bruxas acabaram se corrompendo de uma forma ou de outra, em busca de poder e mais poder, para poder sobreviverem. E com isso, elas conseguiram resistir ao avanço da Inquisição por quase 2 séculos. No final, Aqueu acabou escondendo-se na Barcelona, onde procurou por um artefato que era conhecido como a ampulheta romana. Diziam que esse artefato ele existia desde a época de Cristo e ele tinha o poder de paralisar o tempo. Já Leonardo preferiu continuar na resistência, orientando as bruxas como o grão-mestre dos Sabá. As ordens ibéricas mais poderosas que existiram foram a Ordem de Luft, a Ordem do Mármore, as Brujas e a Irmandade de Tenebra. Bom, depois desta limpeza étnica providenciada pela Cidade de Prata, o xadrez místico entre anjos e seres de arcano se equilibrou e a sociedade humana pôde respirar aliviada. Foi sob a proteção dos nimbos da Cidade de Prata que grandes homens como Leonardo da Vinci e Michelangelo puderam realizar os seus trabalhos. Também surgiram muitas ordens de cientistas, estudiosos e matemáticos, principalmente no sul da Itália. As ordens que mais se destacaram foi a Casa de Cronos e as ordens necromânticas dos Albinos e dos Giovannis em Veneza. Foi também nessa época que o Arcano Arcanorum começou a estudar o ramo negro da Cabala, que ficou conhecido como Arcano Negro ou ainda Metamagia. Era uma área da magia que estudava o tempo, o espaço e a própria magia. Estava inaugurada a Era da Razão. Formou-se na Europa um novo conselho de magos do Arcano Arcanorum. Composto por 44 ordens, esse conselho chegaria até o final do século XVII com apenas 32 ordens. Os membros desse conselho seguiam os ensinamentos de Salomão ao pé da risca e acabaram se tornando conselheiro de reis e rainhas por toda a Europa, principalmente na Espanha, em Portugal e na Itália. Foi também durante essa época que o portal que separava a cidade negra da metrópolis da Terra abriu-se, permitindo uma quantidade assombrosa de seres disformes que atravessassem para o nosso plano. Esses seres eram Chesas, Quiepes e Cenobitas. E acredita-se que eles acabaram influenciando as pinturas góticas que, a partir dessa época, passaram a adornar os templos das igrejas católicas. Também acredita-se que, principalmente os chess, começaram a se envolver no jogo de poder que existia entre os nimbos. E para poder competirem em igualdade com os seus irmãos perfeitos e poderosos, eles acabaram aliando-se aos seres de inferno em troca de poder. Nesse período, também há notícias de gravuras e pinturas representando demônios como incubos e sucubos. E acredita-se também que foi no final do Renascimento que as lamias retornaram ao rol das criaturas sobrenaturais. Acreditava-se que elas estavam extintas desde a antiguidade, mas parece que esses monstros conseguiram sobreviver e acabaram formando uma raça de vampiros. Muitas delas
surgiram em relatos, em poemas, escritos principalmente na Inglaterra. Bom, foi também nessa época que aconteceu o fenômeno das chamadas grandes navegações. O encontro dos europeus com os povos americanos foi um acontecimento que ficou na história com proporções inimagináveis. O fato é que enquanto os anjos dominavam toda a Europa, as Américas e outras regiões que foram descobertas durante as grandes navegações ficaram sob o domínio dos seres de Arcano. E nesses locais, eles criaram grandes impérios, como os Incas, os Maias e os Incas. Não, desculpa, os Astecas. Astecas, Maias e Incas. Esses reinos, eles evoluíram, construíram grandes cidades, templos, né? Tinham a sua cultura, a sua religião própria. Inclusive, eles construíram pirâmides quase tão belas como as pirâmides egípcias. E viviam em uma certa relativa paz até a chegada dos conquistadores europeus. O fato é que os seres de Arcanos, eles não se ligavam muito nessa questão de guerra, assim como os anjos da Cidade de Prata. Os incas conheciam o uso dos metais, mas apenas para ornamentos e rituais, né, religiosos. Quando os portugueses, espanhóis e ingleses chegaram ao Novo Mundo, os encontraram completamente desprevenidos e transportaram para as Américas a guerra que já se estendia durante toda a Europa. Juntamente com os colonizadores, chegaram anjos protetores e corpóreos, decididos a transformar o Novo Mundo numa colônia da Cidade de Prata. Exércitos humanos varreram as Américas como se fosse um rolo compressor, matando mais de 3/4 da população dos impérios Incas, Maia e Astecas. Os habitantes de Arcanos, acostumados com uma vida de paz e harmonia, não tiveram a menor chance contra os anjos da Cidade de Prata. Eles foram literalmente pulverizados. A guerra se estendeu por 150 anos e terminou com mais de 3 milhões de mortes e o extermínio completo dos seres nativos das Américas. Seus deuses tiveram que procurar refúgio em outros lugares, em outros planos de Arcano, para escaparem da perseguição dos anjos da Cidade de Prata. Muitos dos seres descendentes dos magos de Atlântida acabaram se unindo aos navegadores europeus na esperança de fugirem da perseguição que rolava na Europa e também de encontrarem a sua tão sonhada cidade de Atlântida. Eles embarcaram num projeto que os altos ciclos de mistério chamavam de Projeto Nova Atlântida. E assim, unidos aos portugueses, velejaram mar adentro, tentando encontrar o exato local onde Atlântida havia afundado. O fato é que, como a gente viu em vídeos anteriores, os magos de Atlântida eram, na sua grande maioria, híbridos, filhos da união dos anjos da Cidade de Prata com as humanas, as filhas dos homens. E eles, por serem meio divinos, né, eles acabavam por se tornarem imortais. E havia os gigantes, que tinham um grande poder físico, e havia os Néfilins. Os Néfilins, eles tinham uma característica bastante interessante, eles eram imortais. E aí, quando eles morriam, eles ficavam retidos na roda do mundo, eles não tinham para onde ir. E aí eles acabavam sofrendo processos de reencarnação. E sempre que eles alcançavam uma determinada idade, eles conseguiam lembrar das suas vidas anteriores. Mas o fato é que a grande maioria deles não conseguia lembrar com exatidão em que local do planeta Atlântida havia afundado. Então, eles partiram nessas viagens, né, tentando encontrar o local exato. Alguns deles sabiam apenas que ficava lá pela costa leste, próximo de um local que hoje nós conhecemos como o famigerado Triângulo das Bermudas. Com a vitória dos
colonizadores europeus no Novo Mundo, né, os espanhóis na América Central e do Sul e os portugueses no Brasil, os ingleses também acabaram chegando até esse Novo Mundo e criando as suas 13 colônias no seio do que hoje seria chamado os Estados Unidos da América. Quem veio para colonizar, né, as colônias inglesas na América eram religiosos, né, principalmente os huguenotes e os puritanos, que eles vinham de um acontecimento que ficou conhecido como a Grande Cisma ou como Reforma Protestante. Um cara lá, chamado Lutero, havia afixado numa igreja na Alemanha 95 teses mostrando todos os erros que os religiosos estavam praticando em relação aos ensinamentos do Cristo e dos seus apóstolos. E isso gerou uma cisma, né, uma quebra dentro da própria estrutura da Igreja Católica. Nem mesmo os anjos da Cidade de Prata conseguiram impedir que seus exércitos fossem divididos em dois grandes blocos, de um lado os católicos e do outro lado os protestantes. Como os católicos eram maioria na Europa, eles acabaram por perseguir os protestantes que não viram outra alternativa senão migrarem para o Novo Mundo, em busca de uma nova vida. Principalmente na Inglaterra, essa perseguição ela foi extremamente cruel, fazendo com que milhões de protestantes, milhares de protestantes embarcassem em navios para construir uma nova vida nas colônias inglesas. Só que juntamente com esses devotos, também partiram vampiros, magos, demônios, seres sobrenaturais, que pensavam em transformar a Nova América no palco de um novo reino sobrenatural. Eles achavam que lá eles conseguiriam vencer os poucos representantes da fé da Cidade de Prata que estavam indo com eles e implantar o seu modo de vida de uma forma, né, que ficariam livres da perseguição da Inquisição e poderiam se reestruturar novamente. Mas eles não contavam com o grande ardor, o grande fanatismo que alimentava aquelas pessoas que haviam partido da Europa. O fato é que a Nova América, né, que ficaria mais tarde conhecida como América do Norte, ela acabou se tornando posse das chamadas sociedades secretas mortais, grupos de magos, estudiosos, que conheciam o poder dos seres sobrenaturais e que lutavam contra eles, principalmente os descendentes das ordens templárias. E aí eles iniciaram na Europa, na América, um capítulo da história, né, da história humana que ficou conhecida como a caça às bruxas. Os fanáticos da América do Norte perseguiam e caçavam seres sobrenaturais, demônios, os próprios anjos, né, qualquer criatura sobrenatural ou bruxos, magos, essa cidade que tivessem alguma ligação com ela. Milhares de pessoas foram queimadas na fogueira, numa espécie de repetição daquilo que havia acontecido na Europa durante a Santa Inquisição. Mas, por fim, os fanáticos acabaram tomando conta da América e limpando, né, aqueles representantes de outras seitas e de outras ideologias que não concordavam com os ditames daquela facção da Cidade de Prata. Bom, pessoal, se você está gostando da história até aqui, infelizmente eu tenho que parar para que esse vídeo não fique muito grande. Mas no nosso próximo encontro nós vamos continuar narrando a história de Trevas RPG. Se você está gostando, não deixe de curtir e compartilhar para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conhecimento. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreve e ativa o sininho para você não perder a continuação dessa história. Aproveita, vai lá no meu canal ver os outros vídeos que tem falando a respeito do mundo de trevas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Até o nosso próximo encontro e fica com Deus.